Queridos, como ter comunhão com Deus? Como termos comunhão com Deus? Primeiro nós vamos entender qual é a importância de nós termos comunhão com Deus. Por que nós precisamos tanto ter esta comunhão com Deus? Uma pessoa sem comunhão com Deus, ela vai deixar de receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ela vai deixar de ter uma vida abençoada, uma família abençoada. Então nós precisamos muito desta comunhão com o Senhor. Agora, o que devemos fazer para termos esta comunhão com Deus? Claro que, primeiramente, nós precisamos nos comprometermos com seu Filho, com o próprio Jesus. Através de Jesus, inicia-se a nossa comunhão com Deus. Quando nós nos comprometemos com Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, cremos nele como nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus que veio para levar sobre si os nossos pecados e nos salvar. Então ali nós nos tornamos filhos de Deus e inicia-se então a nossa comunhão com o Senhor. Em João 1, versículo 11 e 12 vai dizer assim, falando a respeito de Jesus: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, queridos, todos são filhos de Deus? Espiritualmente falando, não. Na criação, sim, todos foram criados por Deus. Por isso nós às vezes nos referimos um ao outro, ou a própria pessoa diz que é filha de Deus, por conta da criação, que foi Deus que criou tudo. Mas espiritualmente falando, depois da queda do homem, ali na desobediência de Adão e Eva, nós perdemos essa condição de filhos, espiritualmente falando. Então hoje nós vamos nos tornarmos filhos de Deus através de Jesus, quando Ele nos concede o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. Por isso que o texto vai dizer aí em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer que justamente Ele veio para o que era seu. Quem era o seu? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos, aí quando diz todos aqui, agora já sai da esfera, né, da nação judia e abre para todos, aqueles que não são judeus também. Aí vai dizer no versículo 12, João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então aqui nós vemos que, crendo em Jesus e se comprometendo com Ele, você se tornará um filho de Deus. E a sua comunhão ali com Deus já estará sendo estabelecida através de Jesus. Agora, para mantermos esta comunhão com Deus, e até mesmo para estar aumentando esta comunhão a cada dia, nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos ter uma vida de oração e também de leitura da palavra, para que a nossa comunhão a cada dia seja mais estabelecida com o Senhor. Lá em 1 Pedro 1, versículo 14 e 15 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Em uma outra tradução vai dizer em toda a vossa maneira de viver. Então, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em toda a vossa maneira de viver. Queridos, muitos de nós perdemos a nossa comunhão com Deus porque muitas vezes não queremos ser diferentes, né, daquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Nós passamos a conhecer a Jesus, entregamos nossas vidas para Jesus. A princípio ali, muitos até mudam de vida, né, mudam os seus comportamentos, mudam todo o seu procedimento, muda a sua maneira de falar, às vezes muda muito a sua maneira de se vestir, mas com o passar do tempo começa a voltar a se moldar como era antes. Por isso que tem essa palavra aí, em 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância.
como filho da obediência, nós devemos não nos amoldarmos àquela vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. E aí acontece isso, de muitos de nós perdermos às vezes a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque não queremos muitas vezes ser diferente do que éramos antes de conhecer a Jesus. E o texto está dizendo isso, que nós não devemos nos amoldarmos às paixões que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, na nossa ignorância espiritual. Mas infelizmente nós sabemos que tem muitos cristãos que estão se amoldando às paixões que tinham antes, quando viviam lá no mundo, sem comprometimento com a palavra, sem comprometimento com Deus, quando ainda não conheciam a Jesus. Pedro está falando aqui para crentes, para cristãos. Pedro não está falando aqui para ímpios, para pessoas do mundo. Essa palavra que Pedro traz aqui, como filhos da obediência, vocês não devem se amoldar às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pedro está dizendo isso para pessoas que já tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então a gente percebe aqui que a falta de santidade, querido, ela vai tirar nossa comunhão com Deus. E não só a nossa comunhão com Deus, essa falta de santidade, de uma vida santa diante do Senhor, vai tirar também a nossa salvação. Por mais que você já tenha entregue a sua vida com Cristo, você agora precisa vigiar e orar para que você permaneça em santidade. É o que Jesus diz lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes, por falta de vigilância, falta de oração, as pessoas, ao serem tentadas, elas caem. Por mais que estejam com o espírito pronto, por mais que estejam ali servindo ao Senhor, se não estiverem sendo vigilantes, podem cair e perder a sua comunhão com Deus e perder até mesmo a salvação. Hebreus 12, versículo 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai entrar na presença de Deus. Então a falta de santidade em nossas vidas tira a nossa comunhão com Deus, deixamos de ter vida abençoada e pode tirar também a nossa salvação. Infelizmente, muitos cristãos eles não têm dado a devida importância a essa questão de uma vida de santidade. Nós recebemos essa santificação quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. Ele nos santifica. Se nós morrermos ali naquele momento, já morremos salvos. Porque aquela santificação recebida através do Filho de Deus no ato da nossa entrega a Ele, já nos prepara para, se morrermos naquele instante como o ladrão na cruz morreu, já morrer salvo. Mas se permanecermos vivos, queridos, nós temos que vigiar e orar para não sairmos desta santidade que nós precisamos andar. Por isso que a Bíblia cobra essa santidade de nós. Porque essa santidade, quando nós continuamos vivos, vai depender agora de nós a buscarmos. É por isso que Pedro vai dizer aí, em 1 Pedro 1,15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em toda a vossa maneira de viver. É uma responsabilidade minha e sua, como cristão, como seguidor de Cristo. Hebreus 12,14 vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E como eu disse, tem muitos cristãos que não estão dando essa devida importância de viverem uma vida de santidade diante do Senhor, para não perderem a sua comunhão com Ele e até mesmo para não deixarem de estar na presença de Deus. E muitos têm até mesmo misturado aquilo que é sagrado com aquilo que é profano. Enquanto que lá em 2 Coríntios 6,14 vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade?
Ou que comunhão pode haver da luz com as trevas? Queridos, aquele que está na luz, ele não pode ter comunhão com as obras das trevas. Não tem como. Qual é a sociedade que há entre isso aí? Então o texto aqui em 2 Coríntios 6,14 vai justamente dizer isto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Em Efésios 5,11 diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você tem reprovado as obras infrutíferas das trevas? Ou você tem sido cúmplice? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5,11. Então não perca a sua comunhão com Deus por nada, meu irmão. Principalmente por conta das obras infrutíferas das trevas, por conta do pecado. Perca não. Faça como Moisés. Lembra de Moisés lá na terra do Egito, quando vivia ali no palácio de Faraó? Então, faça como ele, faça como Moisés, que sendo criado ali pela filha de Faraó, ele vai se recusar a desfrutar de todos os prazeres pecaminosos ali que o palácio do rei lhe oferecia, que o Egito lhe colocava como bandeja. E em Hebreus 11:24 em diante vai dizer assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha só, Moisés, meu irmão, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado que havia ali no Egito. Ele prefere abandonar tudo aquilo ali e estar junto com o povo de Deus. O que você tem preferido em sua vida, querido? O que você tem preferido em toda a sua vida? Quais suas decisões? Você tem preferido desfrutar dos prazeres transitórios do pecado que o Egito oferece? O Egito, nós podemos colocar aqui o mundo como uma representação do Egito. O Egito como uma representação do mundo. Você tem preferido o quê? Desfrutar desses prazeres? Prazeres que são transitórios? Prazeres transitórios do pecado que o mundo, que o Egito oferece, e você tem preferido então andar nas trevas? Ou você tem preferido estar junto em comunhão com o povo de Deus e em comunhão com o próprio Deus? Qual tem sido a sua preferência? Qual tem sido a sua escolha? Faça a mesma escolha que Moisés fez. Em 1 João 1, versículo 6, em diante diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós temos pecado. Não há homem, por mais justo que seja diante de Deus, justificado que seja por Jesus diante de Deus, que não peque. Mas uma coisa é você viver na prática do pecado. Outra coisa é vir e mexe, você comete um pecado e pede perdão a Deus, se reconcilia de Deus novamente para manter a sua comunhão com o Senhor. É possível alguém dizer que tem Jesus e andar nas trevas? É possível alguém que diz que tem Jesus, é possível este alguém andar nas trevas, queridos, e achar que ainda tem comunhão com Deus, mesmo praticando
coisas ali que muitas vezes não agradam a Deus. É possível. Tem pessoas que diz que tem Jesus e vão achar que tem comunhão com Deus mesmo praticando as coisas que não agradam a Deus. E não é à toa que João vai dizer aí em 1 João 1,6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Mentimos e não praticamos a verdade. Então, há possibilidade de alguém que diz que tem Jesus estar andando em trevas? O próprio João está dizendo aqui em João 6, 1 João 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Porque com certeza já deveria ter cristãos naqueles dias fazendo isto. E o próprio Jesus também vai dar este alerta de pessoas que diziam que estavam com Ele, mas praticando a iniquidade. Você lembra lá em Mateus 7,21, quando Jesus vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Jesus diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, versículo 21. Então, querido, nem todos que dizem que tem Jesus entrarão no reino dos céus. Porque uma coisa é dizer e outra coisa é de fato ter. O importante não é dizer que tem Jesus. O importante não é até mesmo chamá-lo de Senhor. O importante é você fazer a vontade dele. É você fazer a vontade daquele que está nos céus, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e as não visíveis. O importante é você fazer a vontade de Deus, meu irmão. E a vontade de Deus é que você receba o Filho dele como Senhor de sua vida, o próprio Jesus. E a vontade de Deus é que você vivencie a sua palavra no seu dia a dia, que você viva a palavra de Deus, que você pratique a palavra de Deus. Não adianta somente receber Jesus, dizer que tem Jesus e não andar na palavra, praticar a iniquidade. E Jesus está dizendo: nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que diz que tem a mim entrará no reino dos céus. Tem muitos na igreja, mas não quer dizer que todos que fazem parte de uma igreja vão estar nos céus. O nosso desejo é que sim, mas fazer parte de uma igreja não é garantia de estar no céu, meu irmão. Garantia de estar no céu é você ter Jesus e vivenciar a palavra dele, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Se você morrer permanecendo firme ali na palavra, aí há uma chance, sim, de estarmos no céu. Então, querido, o importante é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que está nos céus. Não adianta ficar dizendo que tem Jesus. Você está tendo comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem buscado esta comunhão com Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Então, querido, renuncie à sua vontade, renuncie os seus desejos, renuncie o seu eu, para você poder dar lugar à vontade de Deus. Você tem que fazer renúncias. Não tem como agradar a Deus e ter comunhão com Deus sem renúncias. Então o problema é que muitas vezes deixamos a nossa vontade falar mais alto e não deixamos falar mais alto a vontade de Deus. Você tem feito renúncias em prol do reino de Deus? Em prol da vontade de Deus, em prol da palavra do Senhor? Então renuncie o seu eu para ter mais comunhão com Deus. Você tem que fazer renúncias. Procure fazer renúncias. Renuncie ao pecado. Renuncie ao pecado para você não perder a sua comunhão com Deus. Porque qual é a consequência do pecado? A primeira consequência do pecado é nos levar para distante de Deus, para longe da presença de Deus. Se há uma coisa que pode nos separar do amor de Deus, é o pecado. Paulo, lá em Romanos 8,
versículo acho que 31 em diante, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele vai citar várias situações que, de fato, se nós estivermos firmes na palavra, não irá nos separar. A tribulação não nos separa do amor de Deus, né? Quantos homens de Deus e mulheres passaram por tribulações na Bíblia e até hoje? Quantos homens, quantas mulheres de Deus passam por tribulações, mas permanecem firmes ali na palavra, são mortos em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não abrem mão. Então, tribulação, aflição, angústia, nada, Paulo coloca ali, que nos separará do amor de Deus. Mas em Isaías 59, versículo 1 e 2, vai dizer que o pecado vai ter esse poder de nos separar do amor de Deus, de nos levar para longe da presença do Senhor. Então, renuncie o pecado, renuncie esse pecadinho aí que todo dia você não consegue se libertar dele. Diga não para o pecado, por mais bobo que ele pareça ser, mas diga não para o pecado. Em Isaías 59, versículos 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então as nossas transgressões e os nossos pecados têm poder para nos separar do amor de Deus. Outra coisa, queridos, que vai tirar nossa comunhão com Deus é a falta de oração. Às vezes quase não oramos, ou muitas vezes oramos muito pouco. Precisamos orar mais. Aqueles que já oram, glória a Deus por isso, que continuem. Mas muitas vezes estamos orando muito pouco e muitos nem estão orando, queridos. É através da oração que nós iremos ter uma maior comunhão com Deus. É através da oração que nós iremos nos aproximarmos mais de Deus. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Então, é como eu disse, é através da oração que nós iremos aumentar nossa comunhão com Deus. É também através da oração que nós iremos ajudar uns aos outros. Lá em Tiago 5, versículo 16, diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, um exemplo de comunhão com Deus é o próprio Jesus. Jesus, queridos, eles faziam um esforço sempre para estar em comunhão com Deus, com o Pai. Nós vemos aqui, por exemplo, em Mateus 14, 23, vai dizer assim: E despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Aqui foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele despede as multidões. Mateus 14, 23, ele despede as multidões e ele vai subir ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Qual é o contexto aqui? É o que eu acabei de colocar para você aí. O contexto em que ele está ali fazendo a multiplicação dos pães, dos peixes, e depois de um dia exausto, né, de cansaço, ele despede as multidões e sobe ao monte. E ele vai ficar a noite, praticamente a noite toda, orando ali sozinho. Mesmo cansado ali, Jesus não deixava de ter a sua vida de oração. Não deixava de ter o seu momento de comunhão com Deus, de comunhão com o Pai. Lá em Lucas 5, versículo 15, você pode conferir isso também. Vai dizer assim: ele se retirava para os desertos e ali orava. Em Lucas 6, versículo 12, também vai dizer: naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O que tem nos impedido muitas vezes de termos uma vida de oração e de leitura da palavra, queridos? Será que o cansaço, a falta de tempo, o que tem tirado muitas vezes você de ter uma vida de oração e de comunhão com Deus? O que é que
O que é que tem muitas vezes impedido de você ter essa vida com o Senhor? De oração, de comunhão. Quais desculpas nós muitas vezes temos dado ali para não termos esses momentos a sós com Deus? No caso de Jesus ali, os obstáculos seriam o cansaço, muitas vezes a falta de tempo, né? Mas você vê ali que o cansaço e a falta de tempo poderiam ser grandes obstáculos na vida de Jesus, mas ele não permitiu que fosse. Ele sempre os vencia. E nós temos esse exemplo no próprio Jesus, nós podemos vencer também. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E Jesus, mesmo cansado, sem falta de tempo, ele vai vencer esses obstáculos. E aí a gente vai ver que é uma questão de prioridade, é uma questão de força de vontade. Talvez o cansaço e a falta de tempo tenham sido motivos muitas vezes para eu, você, deixarmos de termos uma vida de maior comunhão com Deus. Mas busque força, meu irmão. Busque força em Jesus, porque só Ele é que pode aliviar realmente esse fardo pesado que muitas vezes o mundo coloca sobre os nossos ombros, que o mundo coloca sobre as nossas costas, né? Ele vai dizer lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o diabo ele vai sempre fazer com que você se sinta cansado, ele vai sempre fazer que você não tenha tempo para as coisas de Deus, para ter uma maior comunhão com Deus. A verdade é que quando nós queremos algo, quando nós queremos aquilo que nos proporciona prazer, o cansaço e a falta de tempo, eles desaparecem. Por exemplo, se nós queremos ir a uma festa, por mais cansado que muitas vezes estejamos, e falta de tempo, nós fazemos um jeito do cansaço ir embora e de termos um tempo para irmos, né, àquela festa, ou seja, o que for, e às vezes ficamos ali até tarde da noite, nem lembramos do cansaço, não é isso mesmo? Então nós podemos ver aí que é uma questão de prioridade, uma questão de prazer. Tenha prazer em passar tempo na presença de Deus. Tenha prazer em estar orando a Deus. Gaste tempo com isto. Aumente a sua comunhão com o Senhor. Com certeza a sua vida vai ser muito mais abençoada. Com certeza as coisas irão acontecer favoráveis para você, favoráveis para toda a sua família. Jesus não deixou o cansaço e a falta de tempo ali tirar sua comunhão com o Pai, tirar sua comunhão com Deus. O que tem tirado a sua comunhão com Deus? O que tem impedido muitas vezes de você ter uma maior comunhão com Deus? Que você possa refletir sobre isso e que você possa estar dizendo não a tudo aquilo que tem tirado você de experimentar uma maior comunhão com o Senhor. Que você possa estar renunciando a tudo aquilo que tem tirado de você esse tempo de estar na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta reflexão, por esta meditação que fizemos hoje na Tua Palavra, da maneira como o Senhor tem falado com cada um de nós todos os dias. Que o Senhor continue falando sempre, nos abençoando, nos livrando e nos protegendo de todos os males, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte nesse momento que esteve ouvindo a Tua Palavra. Que o Senhor possa estar nos dando um dia, nos dando uma semana, nos dando momentos na Tua presença abençoados, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.